A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, por Allan Kardec. A doutrina espírita é o resultado do ensino coletivo e concórdia dos espíritos. A ciência é convidada a constituir a Gênese segundo as leis da natureza. Deus prova sua grandeza e poder pela imutabilidade de suas leis e não pela derrogação delas. Para Deus, o passado e o futuro são o presente. Aqui temos as obras básicas, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, o que é o Espiritismo e a Gênese. Agora a gente vai ver o capítulo 15, os milagres segundo o Espiritismo, e é uma espécie de segunda parte da Gênese, os milagres segundo o Espiritismo. Tópico 1, superioridade da natureza de Jesus. 1. Os fatos que o Evangelho relata e que foram até hoje considerados milagrosos pertencem, na maioria, à ordem dos fenômenos psíquicos, isto é, dos que têm como causa primária as faculdades e os atributos da alma. Confrontando-os com os que ficaram descritos e explicados no capítulo precedente, reconhecer-se-á, sem dificuldade, que há entre eles identidade de causa e de efeito. A gente vai vendo que ocorre vários tipos de fenômenos psíquicos. As curas que Jesus fazia devido ao seu perispírito ser muito puro. Ao adentrar em contato com aquelas pessoas que tinham alguma deformidade e ele via naquelas pessoas o potencial de fé para proceder à cura, e também ele percebia mais ou menos que aquelas pessoas não iriam se comprometer em futuros atos, na grande maioria que ele curava. Mas muitos deles depois, inclusive tem relatos do Evangelho, que eles iam para as festas, voltavam a fazer todos os erros que faziam antes, aí a doença voltava, mostrando para eles que a doença tem uma íntima relação com os nossos desvios éticos e morais. E Hahnemann provou isso mais tarde, no século XIX, quando ele cria a homeopatia. Aliás, ele começa a criar a homeopatia no século XVIII e conclui no século XIX. Então, ele deixa claro para a gente que os efeitos da mente, do sentimento, das emoções, geram doenças. E para curar, tem que ter um remédio que é capaz de produzir numa pessoa saudável esses mesmos efeitos mentais e emocionais para desviar a pessoa daquele caminho, fazê-la entrar no raciocínio crístico e recuperar a saúde. Portanto, a gente vai ver que os tratamentos psíquicos, conforme ele coloca ali, os fenômenos psíquicos que redundam em cura, espera-se que a pessoa modifique o seu modo de pensar, o seu modo de agir. Vá e não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Portanto, Jesus deixou para nós a lição de como deveríamos agir, como deveríamos nos portar para termos a saúde preservada, para termos todas as nossas qualidades preservadas. A história registra outros análogos em todos os tempos e no seio de todos os povos, pela razão de que, desde que há almas encarnadas e desencarnadas, os mesmos efeitos forçosamente se produziram. Pode-se, é certo, contestar no que concerne a este ponto a veracidade da história, mas hoje eles se produzem a nossas vistas e, por assim dizer, à vontade e por indivíduos que nada têm de excepcionais. O só fato da reprodução de um fenômeno em condições idênticas basta para provar que ele é possível e se acha submetido a uma lei, não sendo, portanto, miraculoso. Aí o Kardec mostra para nós um fato que na época dele tinha as mãos cheias para ele avaliar. Várias pessoas eram médiuns de curas e alguns tinham características morais um pouco mais elevadas, mas outros eram indivíduos comuns, como todos nós, e produziam essa cura. E ele pôde testemunhar. Em nossos tempos atuais, nós assistimos vários médiuns de cirurgia espiritual ou de cura, cada um com a sua peculiaridade, com as suas características próprias, além daqueles médiuns que, sem serem catalogados como médiuns de cura, provocaram muitas curas, porque
conseguiu interferir na mente das pessoas com seu magnetismo, com seu amor, com as suas palestras e com seus amigos espirituais ajudando, essa pessoa então começava a passar por transformações e se modificar. Barbara Embrena, ela fala que todos nós podemos curar através da imposição de mãos, desde que treinemos e que usemos as técnicas certas. Então, no mundo atual, temos várias explicações, várias oportunidades e possibilidades. Lembrando que nem todas as pessoas vão ser curadas, conforme a questão 94 a 107 do livro Consolador. E outro detalhe importante é um grande médium de cura de efeitos físicos que tivemos há pouco tempo, Satya Sai Baba. Quantas curas Satya Sai Baba fez? Portanto, não tem como nós negarmos que Jesus curava as pessoas, sendo Jesus aquele que nós consideramos o Criador do planeta Terra. O princípio dos fenômenos psíquicos repousa, como já vimos, nas propriedades do fluido perispiritual, que constitui o agente magnético, nas manifestações da vida espiritual durante a vida corpórea e depois da morte, e, finalmente, no estado constitutivo dos espíritos e no papel que eles desempenham como força ativa da natureza. Conhecidos esses elementos, comprovados os seus efeitos, têm-se como consequência de admitir a possibilidade de certos fatos que eram rejeitados enquanto se lhes atribuía uma origem sobrenatural. Aí nós vamos ver que o espírito, todo fenômeno psíquico tem um espírito e suas qualidades do fluido perispiritual daquele espírito encarnado ou desencarnado que produz o fenômeno. Assim, os espíritos, como força da natureza, estão sempre constituindo possibilidades. E de acordo com o potencial de cada um, espíritos desencarnados, e a autorização que ele tem para interferir nos encarnados, no caso dos tratamentos, vai produzir um fenômeno natural que vai ser curas que pode ser instantânea ou pode levar um tempo a mais tempo. Com Jesus, elas eram instantâneas porque ele tinha esse magnetismo para isso. Conosco, com a maioria de nós, as curas vão ser graduais, constantes e permanentes dentro das possibilidades do médium que trata, dos espíritos que trabalham com ele e daquela pessoa que vai procurar o tratamento. 2. Sem nada prejulgar quanto à natureza do Cristo, natureza cujo exame não entra no quadro dessa obra, considerando apenas um espírito superior, não podemos deixar de reconhecê-lo um dos de ordem mais elevada e colocado por suas virtudes muitíssimo acima da humanidade terrestre. Portanto, ele não vai entrar em análise de como era o corpo espiritual de Jesus, como era Jesus, apenas um dos mais evoluídos, mais superiores que tiveram na Terra, e devido à sua superioridade, que está muito acima da nossa humanidade, ele poderia interferir a seu bel prazer, dentro das possibilidades divinas concedidas a ele, e dentro da sua presciência de saber quem poderia e quem não poderia ser tratado, ele interferia, curando as pessoas instantaneamente, em alguns casos. Em outros, ele apenas dava conselho. Tem vários livros espíritas que reportam sobre isso. Pelos imensos resultados que produziu, a sua encarnação neste mundo forçosamente há de ter sido uma dessas missões que a divindade somente a seus mensageiros diretos confia para o cumprimento de seus desígnios. Mesmo sem supor que ele fosse o próprio Deus, mas unicamente um enviado de Deus para transmitir sua palavra aos homens, seria mais do que um profeta, porquanto seria um Messias divino. E como Messias divino, Jesus vem então nos trazer as informações necessárias ao nosso aperfeiçoamento, à nossa melhoria, fazendo com que nós consigamos entender as leis divinas dentro das nossas possibilidades, e ao entendermos essas leis, começarmos a tomar atitudes mais compatíveis, mais coerentes com a nossa evolução, com a nossa necessidade de nos aperfeiçoar, e com isso deixou para nós um legado que devemos ler e refletir sobre ele, na sua grandeza, no seu amor e também, principalmente, na sua psicologia transcendente, que mostra que devemos amar até mesmo os nossos inimigos e orar até mesmo por quem nos persegue, calunia e nos faz sofrer. Como homem, tinha a organização dos seres carnais, porém, como espírito puro, desprendido da matéria, havia de viver mais da vida espiritual do que da vida corporal, de cujas fraquezas não era passível. Portanto, Jesus estava acima da humanidade, sua superioridade ética e moral, e principalmente o seu amor
pela humanidade estava acima de qualquer coisa que possamos imaginar e compreender. Apenas devemos, nas nossas poucas possibilidades, aceitar e tentar dimensionar esse amor nas nossas capacidades imaginativas, sabendo que Jesus estava muito acima dessas possibilidades, por mais que imaginemos a sua perfeição. A sua superioridade com relação aos homens não derivava das qualidades particulares do seu corpo, mas das do seu espírito, que dominava de modo absoluto a matéria, e da do seu perispírito, tirado da parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres. Então Jesus tinha um perispírito extremamente quintessenciado, extremamente puro, extremamente elaborado com todo o amor, com toda a sabedoria de um ser de altíssima evolução que nós não conseguimos dimensionar, entender, só temos que aceitar a sua superioridade e o seu gigantesco amor pela humanidade. Podemos ver mais detalhes no capítulo 14, item 9. Sua alma provavelmente não se achava presa ao corpo, senão pelos laços estritamente indispensáveis. Constantemente desprendida, ela de certo lhe dava dupla vista, não só permanente como de excepcional penetração e superior de muito à que de ordinário possuem os homens comuns. O mesmo havia de dar-se nele com relação a todos os fenômenos que dependem dos fluidos perispirituais ou psíquicos. A qualidade desses fluidos lhe conferia imensa força magnética, secundada pelo incessante desejo de fazer o bem. Aí, como Jesus tinha em si essa vontade, esse desejo de fazer o bem, essa vontade transcendente e essa qualidade psíquica que nós não conseguimos dimensionar, então era fácil para Jesus levar a nossos corações esse sentimento de amor, esse sentimento de misericórdia, de paz, e nos transformar. Como ele tinha dupla vista, ele poderia nos ver espiritualmente e saber se tínhamos ou não condições de sermos tratados naquele momento. Mas ele sempre dizia: a tua fé te salvou, a tua fé te curou, faça-se conforme a sua fé. Portanto, ele esperava que nós oferecêssemos um mínimo de resistência para que ele pudesse nos tratar. E até hoje é assim, por quem quer que seja que vai procurar um médium de cura, um médium de tratamento, uma equipe de tratamento espiritual, ele tem que estar disposto a receber esse tratamento e se modificar intimamente para os embates que a vida lhe oferece. Agiria como médium nas curas que operava? Poder-se-á considerá-lo poderoso médium curador? Não, porquanto o médium é um intermediário, um instrumento de que se servem os espíritos desencarnados, e o Cristo não precisava de assistência, pois que era ele quem assistia os outros. Se Jesus, como o Cristo de Deus, é ele que nos assistia, então ele não era médium de nenhum espírito. Agia por si mesmo, em virtude do seu poder pessoal, como o podem fazer, em certos casos, os encarnados na medida de suas forças. Bem fraquinhas forças, mas dentro da possibilidade nós podemos interferir e podemos provocar certas curas. Que espírito ao demais ousaria insuflar-lhe seus próprios pensamentos e encarregá-lo de os transmitir? Se algum influxo estranho recebia, esse só de Deus lhe poderia vir. Segundo definição dada por um espírito, ele era médium de Deus. Então, se Jesus era médium de alguém, era médium de Deus. Seus pensamentos eram próprios para transformar aquilo que precisava ser transformado, devido à sua pureza, devido aos seus sentimentos sublimes e essa união com Deus. Esse todo o amor que ele tinha, então ele ia transformando, ele ia curando. E às vezes, numa reunião de milhares de pessoas, todos saíam dali com algum tipo de cura, com algum tipo de benefício. Ninguém deixava de ser assistido, ninguém deixava de ser amparado por esse mestre divino, pela sublime força, pela sublime energia de Jesus.